Ah, você sabe que a área do círculo é dada por π vezes o produto do raio por ele mesmo. Talvez você saiba também que, de maneira similar, a área de uma elipse é dada por π vezes o produto de um semi-eixo pelo outro semi-eixo. E a hipérbole? A área da hipérbole é dada por alguma fórmula semelhante? E aí, tudo beleza? Eu sou o Thiago Reis, professor de matemática, e neste IMF a gente vai falar sobre a área da região plana determinada por uma hipérbole. É claro que, diferente do círculo e da elipse, o traço da hipérbole sozinho não estabelece uma região limitada no plano. Mas a gente pode se perguntar, por exemplo, qual a área determinada pela hipérbole e por duas retas que constituam uma região limitada. Como a hipérbole é simétrica, a gente pode se concentrar na área delimitada por apenas um dos ramos. Daí, para calcular a área total, basta a gente multiplicar o resultado por 2. Uma forma conveniente de estudar a área da hipérbole é fazendo uma rotação de 45 graus. Observe que a região mudou de posição, mas a área permanece a mesma. Essa hipérbole rotacionada e fazendo uma mudança de escala se necessário é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Esse fato vai nos ajudar bastante. Olha que interessante! A área que a gente quer calcular é formada pelas áreas dos triângulos amarelados, mais uma região determinada pela hipérbole e retas horizontais, subtraída do triângulo avermelhado. Como a gente sabe calcular a área de triângulos, a gente pode se concentrar agora apenas na região delimitada pela hipérbole e as retas horizontais. Como a rotação foi de 45 graus, uma das retas horizontais passa pelo encontro com a reta identidade e a hipérbole, que é na altura 1. Novamente, por causa da simetria da hipérbole, a gente pode calcular a área delimitada pela hipérbole, isto é, pela curva de equação y igual a 1 sobre x, pelo eixo horizontal, entre x igual a 1 e um x maior que 1 qualquer. Como calcular a área dessa região? Se a gente escolher pontos no eixo horizontal entre 1 e x, a gente vai saber a medida da base de cada retângulo. E aí a gente pode determinar sem problemas as alturas desses retângulos utilizando a equação da curva. Por exemplo, escolhendo x1 igual a 2, a gente tem que a base do primeiro retângulo é 2 menos 1 e a altura é y igual a 1 sobre 2. Dessa forma, a área do primeiro retângulo é igual a base vezes a altura, que é 1 vezes 1 sobre 2. A soma das áreas dos retângulos é uma aproximação para a área da região delimitada pela hipérbole. Se a gente aumentar a quantidade de retângulos, a gente vai ter uma aproximação melhor para a área sob a hipérbole. Se a gente aumentar mais ainda a quantidade de retângulos, a gente vai ter uma aproximação ainda melhor. Dessa forma, a área sob a hipérbole é uma aproximação da soma das áreas dos retângulos inscritos quando a quantidade de retângulos tende a infinito. A gente vai denotar a área delimitada pela hipérbole de equação y igual a 1 sobre x e o eixo horizontal entre x igual a 1 e um x qualquer maior que 1 por a de x. Por exemplo, a área entre x igual a 1 e x igual a 2 é denotada por a de 2. A área entre x igual a 1 e x igual a 3 é denotada por a de 3. A área entre x igual a 1 e x igual a 14 terços é denotada por a de 14 terços. A área entre x igual a 1 e x igual a 2π é denotada por a de 2π. E assim para qualquer x maior que 1. Dessa forma, a de x é uma aproximação da soma das áreas dos retângulos inscritos de 1 até x, quando a quantidade de retângulos tende a infinito. Agora, a gente vai ver algumas propriedades interessantes sobre a área da hipérbole. Momentaneamente, a gente vai denotar a área da hipérbole entre dois números quaisquer por a de um dos números até o outro.
Se A, B e C são números reais positivos quaisquer com A menor do que B, que por sua vez menor do que C, então a área sob a hipérbole entre A e C é igual à soma da área de A até B com a área de B até C. A segunda propriedade diz que se a gente multiplicar os pontos que determinam a base da região por um mesmo número positivo, então a área não se altera. Isso ocorre pelo seguinte: a gente toma qualquer retângulo inscrito na região entre A e B. Se a gente multiplicar cada ponto que determina a base desse retângulo por K, a gente obtém um retângulo na segunda região. A base do retângulo na primeira região mede x2 menos x1 e a altura mede 1 sobre x2, pois é a imagem do x2 pela função que leva cada número ao seu inverso multiplicativo. Logo, a área do retângulo na primeira região, que é igual a base vezes a altura, dá x2 menos x1 sobre x2. A base do retângulo na segunda região mede kx2 menos kx1 e a altura mede 1 sobre kx2. Logo, a área do retângulo na segunda região é igual a base vezes a altura, que dá x2 menos x1 sobre x2. Ou seja, qualquer retângulo na primeira região tem um retângulo correspondente na segunda região de mesma área. Da mesma forma, qualquer retângulo na segunda região tem um retângulo correspondente na primeira região de mesma área. Assim, a área da primeira região e a área da segunda região são aproximações de retângulos de mesmas áreas. Portanto, as áreas das duas regiões são iguais. Essa é a nossa segunda propriedade. Se A, B e K são números reais positivos quaisquer, então a área sob a hipérbole entre A e B é igual à área entre KA e KB. A terceira propriedade diz que a área de um até o produto de dois números é igual à área de um até um deles mais a área de um até o outro deles. Pela propriedade 1, a gente tem que a área de 1 até xy é igual à área de 1 até x mais a área de x até xy. Mas, pela propriedade 2, a área de x vezes 1 até x vezes y é igual à área de 1 até y. Assim, substituindo a área de x até xy pela área de 1 até y na primeira equação, a gente obtém que a área de 1 até xy é igual à área de 1 até x mais a área de 1 até y. Essa é a terceira propriedade. Se x e y são números reais maiores que 1 quaisquer, então a área sob a hipérbole entre 1 e xy é igual à área entre 1 e x mais a área entre 1 e y, que, pela notação que propomos no começo do vídeo, significa A de xy igual a A de x mais A de y. A propriedade 3 é muito significativa. Ela diz que a área sob a hipérbole é uma função que transforma produtos em somas. A próxima propriedade diz que esta função, a função área sob a hipérbole, é uma função estritamente crescente. Ela é bem intuitiva. Se x é menor do que y, então a área de 1 até x é menor que a área de 1 até y. Essa é a quarta propriedade. A função a, que a cada x maior que 1 associa a área delimitada pela hipérbole de equação y igual a 1 sobre x e o eixo x entre 1 e x, é uma função estritamente crescente. Mas a única função que é monótona e transforma produtos em somas é a função logarítmica. É isso mesmo! Só existe uma operação nos números reais que é monótona e que transforma produtos em somas. É o logaritmo. Ah, você quer uma demonstração desse fato? Eu sei que você quer, você é ávido por demonstrações. Bem, tudo bem, mas fica aí para uma próxima, tá mais um tema na nossa fila de produção. Isso significa que é isso mesmo que você está pensando. A área delimitada pela hipérbole de equação y igual a 1 sobre x e o eixo x entre 1 e x, qualquer que seja o x maior que 1, é igual
a um logaritmo de x? Olha, observe que não é uma fórmula que envolve apenas multiplicação, como ocorre com a fórmula da área do círculo ou da área da elipse. É uma fórmula que envolve uma função transcendente, a função logarítmica. A gente fez uma grande descoberta. A área sob a hipérbole é igual ao logaritmo em alguma base A. Mas será que a gente consegue ir além? Será que a gente consegue determinar que base é essa? Bom, vamos se afastar agora do 1 só um pouquinho. Vamos observar a área sob a hipérbole de 1 até 1 mais 1 sobre n, onde n é um número natural qualquer. Essa região está contida num retângulo cuja base vai de 1 até 1 mais 1 sobre n, e a altura é a imagem do 1. Assim, a área dessa região da hipérbole é menor que a área do retângulo. A base do retângulo mede 1 mais 1 sobre n menos 1, que dá 1 sobre n. A altura do retângulo é a imagem de 1 pela função 1 sobre x. Assim, a altura é 1. Logo, a área do retângulo, que é base vezes altura, dá 1 sobre n. Assim, o logaritmo na base A de 1 mais 1 sobre n é menor do que 1 sobre n. Passando o n para o outro lado, a gente tem que n vezes o logaritmo na base A de 1 mais 1 sobre n é menor do que 1. Mas a gente conhece a potente propriedade do logaritmo de que um número multiplicando o logaritmo se torna o expoente do logaritmando. Assim, o log na base A de 1 mais 1 sobre n elevado a n é menor do que 1. Mas logaritmo da própria base é igual a 1, qualquer que seja a base. Logo, o log na base A de 1 mais 1 sobre n elevado a n é menor do que o log na base A de A. Como a função logarítmica em questão é crescente, a gente viu isso lá na propriedade 4 da área da hipérbole, a gente tem que 1 mais 1 sobre n elevado a n é menor do que A. Guarde agora esta informação. Bem, a região sob a hipérbole de 1 até 1 mais 1 sobre n contém um retângulo cuja base vai de 1 até 1 mais 1 sobre n e a altura é a imagem do 1 mais 1 sobre n. Portanto, a área dessa região da hipérbole é maior que a área do retângulo. A base do retângulo, mais uma vez, mede 1 mais 1 sobre n menos 1, que dá 1 sobre n. A altura do retângulo é a imagem de 1 mais 1 sobre n pela função 1 sobre x. Assim, a altura é 1 sobre 1 mais 1 sobre n. Logo, a área do retângulo, que é base vezes altura, dá 1 sobre n mais 1. Dá uma conferida nas contas aí. Assim, o log na base A de 1 mais 1 sobre n é maior que 1 sobre n mais 1. Ou seja, 1 sobre n mais 1 é menor do que o log na base A de 1 mais 1 sobre n. Passando o n mais 1 para o outro lado, a gente tem que 1 é menor que n mais 1 vezes o log na base A de 1 mais 1 sobre n. Novamente, a gente usa a superpropriedade de que um número multiplicando o logaritmo se torna o expoente do logaritmando. E assim, a gente tem que 1 é menor que log na base A de 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 1. Trocando 1 por log na base A do A, a gente tem que o log na base A do A é menor que o log na base A de 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 1. E mais uma vez, a gente lembra que a função logarítmica em questão é crescente. Daí, A é menor que 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 1. Como potência com soma no expoente pode ser reescrita como produto de potências, a gente tem que A é menor do que 1 mais 1 sobre n, que multiplica 1 mais 1 sobre n elevado a n. Juntando isso à informação que a gente havia guardado anteriormente, a gente tem que A está entre 1 mais 1 sobre n elevado a n e 1 mais 1 sobre n, que multiplica 1 mais 1 sobre n elevado a n. Agora note que o n pode ser qualquer número natural. Isso significa que essa relação é verdadeira para todo n natural. Se a gente faz n muito, mas muito grande,
a relação ainda é válida. Ah, você sabe quem é o limite, com n tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n? Esse limite é o famoso, o magnífico, o espetacular número de Euler. Corre aqui, ó. Se você ainda não assistiu, assiste lá o InMath 113, tá uma belezinha. Dessa forma, a expressão que limita A por baixo se aproxima do número de Euler. Na expressão que limita por cima, 1 sobre n fica bem pequeno quando n fica bem grande. Isso é, 1 sobre n se aproxima de zero quando n tende a infinito. Logo, 1 mais 1 sobre n se aproxima de 1 quando n tende a infinito. Com isso, o que limita A por cima é o produto de uma expressão que se aproxima de 1 por uma expressão que se aproxima do número de Euler. Portanto, a expressão que limita A por cima também se aproxima do número de Euler. Só tem um jeito de A ser um número que está limitado por baixo e por cima por expressões que se aproximam do número de Euler. O próprio A ser o número de Euler. Isso mesmo, a base do logaritmo que dá a área sob o gráfico da hipérbole é o número de Euler. Então, estamos falando do logaritmo natural. A área delimitada pela hipérbole de equação y igual a 1 sobre x e o eixo x entre 1 e um x qualquer maior que 1 é o logaritmo natural de x. Uau! A área entre 1 e 2 é o logaritmo natural de 2. A área entre 1 e 14 terços é o logaritmo natural de 14 terços. A área entre 1 e 2π é o logaritmo natural de 2π. E assim para qualquer x maior que 1. No InMath 113, a gente já tinha visto que o número de Euler aparece na matemática financeira e no desenvolvimento dos logaritmos. Agora a gente acabou de ver que aparece também na área da hipérbole. Esse é o maior resultado de matemática da história da humanidade. Me desculpe a hipérbole. Bem, voltando ao problema do início do vídeo, para calcular a área da hipérbole com focos no eixo horizontal, basta a gente dividir em sub-regiões. Duas dessas sub-regiões têm área dada pelo logaritmo natural subtraída da área dos triângulozinhos. E as demais sub-regiões são áreas de triângulos. Em maths futuros, a gente vai falar mais sobre áreas de hipérboles e muitos outros assuntos.